Bom dia a todos. Que Deus abençoe nosso sábado. Isso aí. Que abençoe nosso sábado, por favor. Que nos dê muita sabedoria, muita troca, muito network, muito conhecimento. E que a partir da semana que vem, muitos sonhos sejam realizados. Que as respostas que vocês estão buscando no trabalho, na família, que Deus direcione todos vocês. Legal? Eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, criado em Teófilo Otoni, próximo da Bahia. Então eu gosto do pão de queijo e do acarajé também. Sou empresário, fiz medicina, mas o grande motivo de estar aqui hoje é a minha família. Eu sou pai da Lavínia, da Isadora, da Antonella, casado com a Carol, e pai agora da Betina. 4 mulheres. E ano que vem eu entro no Guinness Book, provavelmente. A gente vai tentar a 5ª vez. E eu já sei que vai vir mulher também. Talvez por isso, a minha dissertação de mestrado foi reposição transdérmica de testosterona. E o doutorado no uso da gestrinona no tratamento da TPM. Porque serão 5 TPMs, né, para a gente gerenciar. Sou apaixonado pela nutrição e muito em breve serei colega de vários outros nutricionistas aqui também. Mas o tema de hoje é sobre excesso de peso e compartilhar com vocês alguns casos clínicos em 18 meses aproximadamente de uso da tirzepatida ambulatorialmente. A gente já tem mais de 960 cases em prontuário e eu trouxe cerca de 10 a 15 aqui para compartilhar com vocês. A verdade é que quase 60% da população está acima do peso, então, de cada 10 adultos, 6 precisam melhorar a composição corporal. E com a chegada dos análogos do GLP-1, isso passou a ser um divisor de águas no tratamento da obesidade. Eu costumo falar que, muito provavelmente, é o início do fim da cirurgia bariátrica. Obesidade, que é uma doença, né, desde 2013, ela é considerada uma doença e, portanto, merece tratamento. Porém, antes mesmo disso, já tínhamos várias medicações disponíveis para esse tratamento. Lá atrás, a sibutramina, o orlistat, que é o xenical. Mas por que eu falo ser um divisor de águas? Porque justamente a partir do momento onde chegou a semaglutida na sua dose máxima, 2,4, que é o Wegovy, nós atingimos em uma perda superior a 20% do peso corporal. Com a tirzepatida, o Mounjaro ou o Zepbound, nós alcançamos os 25%. E agora, com a Retratutide, que o nome comercial provavelmente será Godzilla, nós vamos ultrapassar esses 25% da perda ponderal. Mas o grande detalhe é, será que todo mundo precisa disso? Nesse gráfico, a gente percebe que a obesidade ela vem crescendo. E nos últimos 50 anos, por mais que apareça caneta, remédio, etc., esse índice, essa estatística, ela não para de crescer. Falta abordagem nutricional, mental, como o Fernando disse aqui, espiritual. E nesse gráfico, em azul, a gente vê o crescimento da obesidade. E de laranja, nós observamos o uso do GLP-1. Então, são muitas pessoas usando. Eu perguntei, será que todo mundo precisa? Será que todo mundo está fazendo uso da forma como deve ser feito? E eu venho compartilhar aqui com vocês hoje, não evidência científica, mas o que eu chamo de asmanha, o paranauê ali do consultório. E venho com 2 casos, para começar. E eu falo sobre identificação. Quem é o paciente que está ali com você? Esse caso aqui temos muitas similaridades. Ambos empresários. Trabalham demais, muita preocupação. E no final de semana tem o famoso, eu mereço, eu preciso tomar uma cerveja, eu estresso demais, não tenho tempo para preparar comida, para andar com dieta. Nós entendemos. Muitas das pessoas são assim hoje. Na primeira foto, em ambos os casos, alguém tirou a foto deles. A gente vê que são pessoas que, muito provavelmente, a autoestima está prejudicada, que não se cuidam. Nesse primeiro caso, observamos uma provável esteatose hepática, gordura no fígado.
uma disbiose. Percebam que o pescoço está um pouco escurecido, uma acantose, indicando uma provável resistência insulínica. Pescoço acima de 40 centímetros, ronco, apneia do sono. Ronco ou apneia do sono, maior probabilidade de hipertensão, de deficiência de testosterona, hipogonadismo secundário à obesidade, e ambos sem vaidade nenhuma. Na imagem seguinte, cada um tirando a sua própria foto e com a autoestima resgatada. Além disso, percebemos poucos pelos no corpo desse aqui, mostrando a possível deficiência de testosterona, além de acúmulo em gordura em região de peitoral. Veja bem, não falamos de exames, de idade, de queixa, mas só de olhar a gente já identifica possíveis alterações hormonais e algumas comorbidades ali inseridas. Esse tipo de perfil de paciente, empresário, bem-sucedido, ele, em um primeiro momento, ele não vai ter aquele cronograma de andar com marmita, com dieta, etc. Ele quer praticidade, ele quer resultado. E a pergunta dele é, quanto eu vou pagar? Qual que é o preço disso? Ele quer ser emagrecido. E em alguns momentos, isso será necessário, pelo menos no início. Quando os resultados são muito bons no primeiro mês, a adesão ao tratamento é muito melhor. Com isso, a partir do segundo mês, nós temos o paciente ali praticamente na mão. Outro caso, mulher em climatério. Climatério tem uma indicação de reposição hormonal, mas essa paciente tem contraindicações. Ela precisa do hormônio, mas não pode. A gente observa uma inflamação visível, lipedema, acúmulo de gordura em região de membro inferior, uma mama densa, distensão abdominal. Perceba que ela está acima do peso, mas não tem flacidez. Um biotipo aparente de fibra tipo 2, somatotipo endomorfo. É aquela pessoa que, se a gente estimular exercício de hipertrofia, ganha massa rapidamente. Os pacientes precisam perder peso, redução de medidas corporais, resgate de autoestima, confiança no seu trabalho. Por esse motivo, nesse momento, vamos desinflamar. Dieta mediterrânea, low carb, ativos com potencial anti-inflamatório, ômega, cúrcuma, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, jejum, aeróbico. E a partir do momento, depois de um terreno biológico preparado, apto, intestino saudável, a gente avalia a necessidade da reposição hormonal. Na foto ao lado, percebemos que não tem flacidez. E isso se dá por toda a estratégia que foi conduzida, reposição hormonal e o seu biotipo de endomorfo. Ao contrário de obesos sarcopênicos, que terão flacidez, e eu vou trazer alguns casos para vocês. Na foto ao lado, a gente vê que ela já tem ombro, tem um pouco de tríceps. Naquela oportunidade, já estava fazendo mochilão. Então, em um momento, não vou fazer exercício porque tenho dor, estou cansada, com preguiça, desanimada. E depois ela já estava fazendo mochilão. Por isso, do interesse da gente entregar o resultado ao paciente. Sinais flogísticos, dor. A gente pega na perna de um paciente desse, ele tem dor. Nós vamos fazer dobra cutânea, apertar a gordurinha com o adipômetro. Ele recua, ele afasta. Dor é um sinal flogístico. Apertamos na perna, tem inchaço, edema. Mais uma característica de inflamação. Um termômetro infravermelho ou uma termografia digital, a gente observa calor. Então, temos característica inflamatória no corpo inteiro. Outro caso, treino fofo. Pela tatuagem, a gente vê que é a mesma paciente. No primeiro caso, ela treinava. E veja, uma pessoa com perfil androgênico, com massa em membro superior, não tem cintura, não tem quadril. Neste caso, eu falei com ela, olha, nós não precisamos treinar membro superior, nós vamos treinar membro inferior, que é onde você deseja ganhar massa magra, e de maneira indireta, carregando peso, exercitando, agachando, você já vai trabalhar o membro superior. Nós precisamos construir contornos corporais. E, por sair muito da dieta no final de semana, o que ela fazia durante a semana? Muito aeróbico. E queria ganhar massa muscular em membro inferior. Ou seja, treinava a perna, vivia em jejum por conta dos excessos do final de semana, depois do treino de perna ainda fazia aeróbico. Como hipertrofiar membro inferior? Muito difícil. Havia feito uma lipoaspiração anteriormente, perdeu a cirurgia. Nós observamos uma pele provavelmente fria,
pegajosa, mostrando, de fato, essa inflamação. Mas um caso, o ambiente ele pode jogar a gente para cima ou para baixo. Aqui é uma mãe e um filho. Observamos a mãe, por exemplo, com obesidade e uma obesidade sarcopênica. Ali em região de flanco é possível perceber uma provável flacidez. E é de estatura muito alta, né? Essa mulher, ela perdeu quase 50 quilos. E no rosto a gente já vê uma flacidez que ela tinha. Menopausada, sedentária, hiperuricemia, ácido úrico aumentado, pré-diabetes, utilizava um antihipertensivo. E nesses casos, repor hormônio, inicialmente eu não faço, tratamos o terreno biológico para, em seguida, fazer reposição hormonal. Ela teve flacidez, mas para uma pessoa que perdeu quase 50 quilos, não é uma flacidez como em outros casos. É um emagrecimento anabólico. E em situações como essa, tratar ambos, marido e mulher, filho e filha, é importantíssimo para mudar o ambiente. No caso do filho dela, nós observamos mais fortinho, inchado. Como identificar fibra muscular? Através da ectoscopia possível. Veja a panturrilha dele, é uma panturrilha forte. Aquela pessoa que nem treina a panturrilha, tem uma panturrilha muito forte, é sinal de fibra tipo 2, que a pessoa tem muita força no treino. Fica um ano sem treinar, quando volta, puxa muita carga. Na atividade aeróbica, a performance não é tão boa. E aí, entre as duas fotos, ele perdeu massa magra. Músculo é importantíssimo, aumenta a sobrevida, melhora a imunidade, músculo é vida. Mas, neste caso, e em vários outros, perder um pouco de massa muscular não é um grande problema. E, com menos músculo, ele está mais definido, que é algo que pode acontecer dependendo da estratégia que a gente adotar. Mais um caso, e aqui eu falo muito sobre equilíbrio entre os pilares da vida. Equilíbrio do mental, do social, do espiritual e do físico. Uma paciente na primeira foto com 18 anos, com vários problemas, traumas, falta de um perdão, problemas com a família, com a mãe. Aqui a gente indicou terapia, indicou psiquiatria, ela não saía de casa, abandonava os tratamentos, muito empolgada, tudo que iniciava ela não concluía. E a gente vê uma obesidade sarcopênica, uma flacidez em região de tríceps, uma flacidez em flanco, umbigo mais triste, mais fechadinho. Obviamente, no processo de emagrecimento, a flacidez pode piorar. E piorou, tanto que ela fez uma abdominoplastia aqui em seguida, que ficou com a cicatrização muito boa. Mas nós conseguimos curvas, conseguimos recuperar a autoestima, e hoje é uma nova mulher. Mais um caso, esse paciente, também fibra 2, treinava bem, treinava 5 vezes por semana, mas é aquilo que eu digo, não existe um treino capaz de superar a indisciplina do final de semana. Tem pacientes que não abrem mão de jeito nenhum dos excessos. Não é uma taça de vinho, tem que ser 2 garrafas, não é um drink de gin, tem que ser garrafas e cerveja. E todo excesso esconde uma falta. E por mais que ele treinasse de blusa, a gente via que ele provavelmente estava bem, estava forte, mas ele não tinha a qualidade corporal o qual ele queria. Bebida alcoólica reduz a capacidade de performance em até 72 horas. Então, enchia a cara ali no sábado, domingo, para quarta, quinta-feira, o treino dele iria ter qualidade. E aí a gente faz uma negociação. Vamos fazer um teste, ficar 30 dias sem álcool, e depois, se não surtir efeito, você pode voltar a beber. Um paciente que já é disciplinado no treino, tira o grande problema, em 30 dias nós temos resultado. Com isso, com desinflamação, a gente melhora a testosterona, e existem várias estratégias, indução endógena, exógena, fitoterápica, enfim. E com um treino de qualidade, e qualidade não é peso, não é números de repetição, a gente observa que tem simetria em peitoral, simetria em ombro, em trapézio. Mais um caso, onde o paciente participa da nossa conduta. Homem jovem com deficiência de testosterona. Essa deficiência de testosterona, muito provavelmente pelo acúmulo de gordura abdominal. Hipótese 1, podemos fazer estímulo endógeno.
Primeiro, investigar. No caso de varicocele, a gente trata a varicocele. No caso do excesso de gordura abdominal, resistência insulínica, a gente trata aquilo. Mas, estímulo endógeno, podemos ir para um citrato de clomifeno, anastrozol, letrozol, gonadotrofina coriônica, HCG. Podemos utilizar alguns fitoterápicos. O meu predileto é o Euricoma, o Long Jack. Mas existem outros que estimulam dopamina, como L-mucuna, L-fenilalanina. A própria taurina estimula a dopamina também. Ou temos a opção de tratar essa deficiência de testosterona, certo? Lembrando que zona cinzenta, a gente chama ali entre 300 a 400 nanogramas de testosterona total. Abaixo de 300, alguns guidelines 326, 340 é a deficiência e ela precisa ser tratada. Neste caso, o paciente optou, olha, eu falei, a gente pode estimular o seu corpo ou pode te dar testosterona. Ele, eu prefiro tomar. Já tem filhos, não quer ter mais, enfim. E aí, baseado nisso, a gente começa com a reposição de testosterona e a tirzepatida, ela é um grande aliado. Neste caso, a gente não queria bloquear o apetite. A gente queria um efeito anti-inflamatório da tirzepatida, de melhora realmente da composição corporal. E aí nós iniciamos com a dose bem pequenininha ali, de 2,5. E aí eu tirei a frase de alguns artigos, start low, go slow, começar com a dose pequena e aumentar gradativamente. Melhora da composição corporal, melhora da coxa, do abdômen, isso aqui em 90 dias. Mais 2 casos muito similares de um perfil falsa magra, que é aquela pessoa que tem um IMC dentro da normalidade, mas um percentual de gordura elevado. De roupa, traje, tem gente que fala, nossa, você vai a um nutricionista, um nutrólogo, um endócrino, para quê? Você está tão bem. Mas quando a gente faz a avaliação com traje de banho, a gente vê que de fato pode melhorar. E nesse caso, eu costumo brincar, né? Eu aprendi isso com um bodybuilder uma vez, ele falou, músculo não conta. E é verdade. Na literatura, a gente sabe que o músculo precisa de descanso, mas na literatura avalia situações normais. Não é uma pessoa em reposição hormonal, em suplementação, tá? Tanto que jogador de futebol treina muito um grupo muscular, um boxeador, outro e assim por diante. Nesse caso, a gente melhorou a qualidade da alimentação. Pessoa com perfil falso magro ou falsa magra, ela não come grandes volumes, mas ela come mal. Melhorando a qualidade da alimentação e priorizando um treino de abdômen, quer ganhar perna, treina perna, glúteo, glúteo. Quero melhorar o abdômen. Então, vamos treinar abdominal da mesma forma que você faz nos outros grupos musculares. Não é 1000 abdominais. 4 sessões, 15, 20 repetições com carga. Treino superior, inferior, oblíquo, transverso, como? No caso de mulher, para não perder curvas, vamos evitar oblíquo, transverso, ok? Superior e inferior. E desta forma, a gente consegue um emagrecimento anabólico, como este caso. Um IMC dentro da normalidade, uma mulher magra, mas com desconforto em região de flanco, região umbilical, onde, como eu falo para essa mulher fazer aeróbica em jejum intermitente, ela já não tem perna, vai perder. Ela já não tem composição, o acúmulo é definitivamente em região hipogástrica, ali, em região de quadril, cintura. Então, nós temos que fazer exercício de hipertrofia, e ela fazia aeróbico. Fala, não, vamos deixar o aeróbico para depois. E hormônio a gente vê. Essa característica de flanco ela é muito comum em hiperestrogenismo. Estrogênio aumentado. Estrogênio aumentado que deixa o cabelo mais liso, macio. Inclusive, em mulheres grávidas, o cabelo fica muito bonito durante a gestação, justamente por este hormônio. Porque mulher tem mais celulite, estrogênio. Mas hoje nós encontramos homens também com celulite. E nesses casos, é pelo mesmo motivo. Porque o homem não tem lipedema, homem geralmente não tem melasma, doenças, alterações hormonais. E quando nós reduzimos esse estrogênio, associado com a melhora da alimentação, treino específico para aquela região que a pessoa deseja melhorar, nós atingimos o resultado. Mas um caso de emagrecimento anabólico, mesmo traje, percebemos um acúmulo de gordura global, porém sem flacidez. Em um primeiro momento,
aeróbico é uma estratégia, jejum intermitente é outra e por aí vai, mas depois precisamos ir para o exercício de hipertrofia. Veja que na parte superior do corpo ela emagreceu mais, inferior ela melhorou, mas ainda tem um pouco ali de acúmulo de gordura em região de coxa. E essa paciente fez aí o registro de imagem com a mesma roupa. Como eu faço na prática? Desde o momento onde o paciente entra no consultório, nós precisamos analisar ele da cabeça aos pés. E através dessa ectoscopia, a gente identifica alterações androgênicas. Então, por exemplo, uma mulher que às vezes a testa é um pouco maior, provavelmente alopecia androgenética por perda de cabelo aqui em região frontal. O homem com as entradinhas, uma pessoa com melasma, ou acantose nigricans, uma olheira já vai te mostrar sobre o sono, o pescoço vai te mostrar do ronco, uma unha ruída vai te mostrar da ansiedade, uma perna inquieta também, uma distensão abdominal de uma disbiose, um supercrescimento bacteriano, uma síndrome fúngica. Então, nós precisamos olhar os pacientes da cabeça aos pés e fazer as perguntas certas. Você bebe? A pessoa fala sim ou não. Isso é pergunta fechada. Você bebe? Sim. Quanto? Quando? Como? Durante a bebida, bebe e come? Essas perguntas vão nos revelar e ajudar muito na conduta. Aminoácidos essenciais, quando eu utilizo emagrecimento anabólico, como eu mostrei alguns casos para vocês. Obeso sarcopênico, pós-bariátrico. Perfil falsa magra, como eu mostrei também para vocês. Dietas restritivas. Então, canetinhas, os aminoácidos essenciais precisam estar presentes. Em caso de homens e mulheres também acima dos 45 anos. Momento ideal, pós-treino ou antes de dormir. Esse produto aqui também, adoro ele, é a associação de Pepti Strong com creatina. E eu utilizo ele em um segundo momento. Eu costumo falar o seguinte, na primeira consulta, um paciente que precisa de perder 10, 15, 20 quilos, muito provavelmente ele não vai perder esse peso entre uma consulta e outra. Então, calma, não emociona muito, começa com uma estratégia, deixa ele retornar. Na segunda consulta, você vai associando um injetável, um outro suplemento, porque nesse tempo, você vai tratando o paciente gradativamente e a toda nova prescrição e conduta, isso vai motivar ele cada vez mais. Os pacientes gostam de novidade. Quando eu utilizo o Energy ATP ou Energy Plus, protocolo de aeróbico em jejum, quando está em uso de análogos, pessoas que ficam muito cansadas e fadigadas no treino. Os análogos do GLP-1 podem ocasionar dor muscular, não é uma manifestação clínica muito comum. Pode reduzir produtividade no treino, no trabalho, retarda a fadiga. Então, aí é uma junção onde nós temos também a creatina, temos a L-carnitina, temos a beta-alanina. Então, tudo isso vai, inclusive, potencializar o resultado. LevSense, gosto de utilizar ele durante o desmame dos análogos de LP1 ou outro medicamento. Em alguns casos, eu utilizo ele antes das refeições, para dar um efeito sacietogênico, e a pessoa não comer muito ali, por exemplo, no jantar. Associo também em outros momentos com whey. Exemplo, a pessoa come muito no almoço. LevSense, 30, 45 minutos antes do almoço. Chega no período da noite, chega em casa, fome hedônica, quer comer o mundo. Whey protein, 2 scoops, com 350, 500 ml de água. Ou com uma estratégia ou com outra, nós estimulamos CCK, colecistoquinina. Whey reduz a grelina, aumenta a leptina e é também estímulo do GLP-1. Dessa forma, nós estamos atuando em 4 hormônios que têm relação direta com saciedade e controle do apetite. Pessoas que têm constipação com o uso dos análogos, LevSense, Psyllium, ok? Então, é uma excelente estratégia, principalmente no desmame, eu já estou finalizando. Sobre os injetáveis, na fase 1, onde o paciente precisa ter resultado. Acelerador metabólico, tizepatida, a gente vai de uma furosemida se estiver com muita retenção, protocolo do Morozil ou detox. Exemplo, o paciente vai uma vez na clínica, faz a aplicação da tizepatida e acelerador metabólico. Ou nas primeiras 2 semanas faz a terapia venosa com o trio detox e nas 2 semanas sequenciais na intramuscular. O paciente mora fora, mora longe, não consegue ir na clínica. Dependendo da prescrição, a gente faz um kit, protocolo home,
faz isso subcutâneo, prepara para o paciente, ele leva para casa e de forma subcutânea, ele faz isso. Fase 2, já emagreceu, está empolgado, mas vem um cansaço, vem a indisposição. A gente vai potencializar o treino. E aí, para o treino melhorar, nós temos algum desses ativos. Para melhorar o cansaço, nós temos essas alternativas. Queda de cabelo com o uso dos análogos é muito comum, principalmente em mulheres. Falta de aminoácidos essenciais, a pessoa tem uma redução na absorção desses aminoácidos. Não é somente repor biotina, pantoteonato de cálcio, passar aminoácidos sulfurados, né, cisteína, cistina, metionina, minoxidil, precisa de aminoácidos essenciais. E na fase 3, quando a gente já emagreceu, o paciente já está treinando, a gente vai controlar as causas. É ansiedade? É compulsão alimentar? Perdeu muitos micronutrientes? E aí a gente muda a estratégia. Penúltimo slide. Paranauê da prescrição. Paciente com muitos efeitos colaterais. Já tomou Ozempic, Wegovy, etc. e tem muitos efeitos colaterais. Como eu faço na prática? Dose baixa, intervalo maior. Então, a gente vai com 2,5, no caso da tirzepatida, ou, em alguns casos, 1,25. O Fernando mostrou aqui na palestra dele, a tirzepatida da Central, 2,5 miligramas são 10 unidades. Então, a gente utiliza 5 unidades. Intervalo maior, 7, 8, 9, 10 dias. Pacientes com muito efeito com muito medo de efeito colateral. O paciente aplicou, viu que não é aquele bicho de 7 cabeças, você vai reduzindo o intervalo e aumentando a dose. Paciente que é medroso, apavorada, o que a gente faz? Dose menor e intervalo maior. 2,5 ou 1,25, intervalo de 2 dias, 3 dias. E aí ela vai aplicando, vai observar que não é um bicho de 7 cabeças e, consequentemente, perdendo peso. Viciados. Os que já tomaram de tudo no consultório e chega lá para você falando, você é a minha última esperança. Já está com 1 miligrama de Ozempic, 2,4 de Wegovy. Tirzepatida, no mínimo 10 miligramas. E vai aumentando gradativamente. Os indisciplinados do final de semana. Fala, doutor, eu faço tudo bonito de segunda a sexta. Chegou o final de semana, o bicho pega. O que a gente faz? Aplica na quinta ou sexta-feira. Vai ter o pico no final de semana e isso vai diminuir o que ele faz no final de semana. Os compulsivos e indisciplinados, come rápido, come sem estar com fome, come e se arrepende, come escondido. Isso é sinal de transtorno de compulsão alimentar. E esses, em alguns casos, a tirzepatida não tem um efeito tão bom, ou as outras canetas não têm um efeito tão bom como em alguns pacientes. Tem gente que chega na dose alta da tirzepatida e não perde tanto peso. Isso é um sinal de transtorno de compulsão alimentar. É a pessoa que come sem estar com fome. Ela não precisa ter fome para comer. Basta estar ansiosa, preocupado, que ela vai comer. Nesse caso, as medicações que atuam em via simpatetoninérgica, serotoninérgica, como a lisdexanfetamina, Venvance, Junev, ou outros para TDAH, Atenta, Concerta, eles têm uma efetividade maior. Ou medicamentos dopaminérgicos, como é o caso da bupropiona com naltrexona, de nome comercial Contrave. E aí, a gente vai fazendo o desmame com a tirzepatida e introduzindo uma outra alternativa como essa. Quem segue artigos sabe o que fazer. Quem vive a prática sabe como funciona. O ideal é associar os dois. Literatura com os Paranauê. E a orientação é, seja um profissional que muda não só o corpo, mas a vida dos pacientes. E fazer meu pitch aqui. Curso sobre GLP-1, manuseio. Queda de cabelo, flacidez, precisa de reposição hormonal, tem constipação, náusea, o que fazer? Ah, eu não gosto de prescrever medicamento. Eu também não. Imosec, loperamida, etc. A gente ensina os Paranauê. E aí é um workshop de 4 horas. Para quem está aqui presente é 297. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, grupos do WhatsApp. Semanalmente eu posto artigo, vídeo, resumo, Paranauê, artigo científico, enfim. Se o grupo 1 estiver cheio, tem a imagem do grupo 2. E se o 1 e o 2 estiverem cheios, tem aí do 3. Obrigado, Deus abençoe todos vocês.